I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos e amigas. Vamos começar aqui nosso conteúdo da terceira unidade, chamado monômios, né? Vamos entender aqui o que são esses monômios e o que isso significa. Temos um exemplo aqui. O monômio é constituído pela parte literal, que é a nossa incógnita, também chamada letra, e um coeficiente, que é o nome dado ao valor numérico que está multiplicando essa letra. Ou seja, aqui há uma operação, existe uma operação de multiplicação do 9 com x. Então, nós lemos 9x, mas sabendo que é 9 vezes o x, que o x pode ser aí qualquer valor, ou simplesmente uma letra, que é um valor desconhecido, podemos dizer assim. Então, monômios são termos que pode ser tanto feito com somente o coeficiente, ou seja, somente com o número. O número é um monômio? Sim, é um monômio. O número 10, o número 20, o número 30, o 15, o 17, o 27, qualquer número, o 100, o 200, 320, qualquer número é também chamado monômio. E somente a letra, ou mais letras, não necessariamente é uma letra só, podemos ter aqui x e aqui colocar vezes uma outra letra, vezes a, vezes y. Então, também vai ser um monômio, pois basta ter a parte literal, um coeficiente atrelado a ela, ou não, né? Ou seja, não precisa ter a parte literal, somente o coeficiente, será um monômio. Vamos lá. Sabendo disso, nós temos que entender o que são monômios semelhantes, né? Por quê? Para a gente fazer algumas operações, como a soma e a subtração, nós precisamos saber quais são os monômios que irão ter essa operação feita. Nesse primeiro aqui, nós temos 3/4 vezes x, ou seja, 3x sobre 4. E aqui temos 8x. Esse monômio é semelhante com este outro porque a parte literal, que eu estou chamando aqui a letra, a parte literal do monômio, a parte literal é a mesma. Então, se tem a mesma letra, eles são semelhantes, eu posso operar eles tranquilamente na adição e na subtração, que é o nosso conteúdo. Se for multiplicação, isso não precisa ser levado em conta. Nesse mesmo caso, ó, nós temos aqui, ó, monômios semelhantes, o 18a e o 2a. Por quê? Porque o a, que é a parte literal, a nossa incógnita, a letra, ela é a parte literal igual nos dois termos. Observem que aqui temos HC, um coeficiente aqui em forma de raiz, e um outro coeficiente numérico. Porém, a parte literal, ó, são iguais, então eles são semelhantes. O 7HC com 8x é semelhante? Não. Por quê? Porque é x aqui e aqui é HC. Beleza? Mas o 7 e o 8 não entra nessa nossa identificação, somente a parte literal. 3x ao quadrado y ao cubo e menos 51 y ao cubo x ao quadrado. São semelhantes. Mas, professor, por que são semelhantes? Se aqui o x vem na frente e aqui o x está atrás. Mas é o mesmo x e é o mesmo y e é na multiplicação. Na multiplicação, como eu já falei para vocês, que todos esses termos estão multiplicados entre si, eu posso trocar a ordem deles, que não vai alterar nenhum significado. Não vai perder o significado. X ao quadrado y ao cubo, aqui também x ao quadrado y ao cubo, já se trata de multiplicação, eu posso inverter, que vai continuar a mesma coisa. Menos 51. Tá certo? Nesses dois, x ao quadrado e y ao cubo também, ó. Só que observem que a posição deles é diferente. Certo? X ao quadrado aqui está multiplicando o y ao cubo. Aqui ele está sendo dividido pelo y ao cubo. Como está sendo dividido aqui, está multiplicando, não são iguais. Se não são iguais, não são semelhantes.
certo? Só são semelhantes se realmente forem a mesma parte literal. Multiplicação com multiplicação bonitinho, tudo igual. Se tiver algo diferente, não é semelhante. Por mais que estejam com os termos aqui, o x e o y, elevados aos mesmos expoentes, aqui a multiplicação entre eles é que é divisão. Então, só pelo fato de mudar a operação já não é monômio semelhante. Esse daqui, ó, menos 81x ao quadrado, y ao quadrado, não é semelhante a esse também, porque esse o y é o cubo. Então, só pelo fato de ter um expoente com 1 a mais, já tira a semelhança. Beleza? E para que nós vamos usar isso? Para isso aqui. Nós precisaremos utilizar isso para adição e subtração de monômios. Quer dizer que eu posso operar uma soma, uma subtração, e isso só posso fazer somente com monômios semelhantes, que nós acabamos de falar. Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender essa aula, como é que ocorre a soma desses monômios, né? Nós temos aqui a parte do coeficiente, que é o número 3, vezes a parte literal, que é a letra x, somando agora, ó, com o x sozinho. Mas, professor, só é o x. Mas nós temos que entender que quando não tem nenhum número aqui, indica que é um invisível que está aqui. Por que esse um invisível, professor? Não tem um x aqui? Olha só. Aqui tem 3x, beleza. E aqui tem só x. Então, quantos x tem aqui? 1. Então, é 1 aqui, automaticamente. Tá certo? 3x mais x, então é 3 mais 1. Nós só vamos somar os coeficientes. A letra fica igual, a mesma. Ah, professor, não vou somar o x com outro x? Não pode. Na adição e subtração de monômios, nós vamos fazer somente com monômios semelhantes. Por quê? Quando nós fazermos nossa operação, são iguais, dá para operar? Dá. Por quê? Porque tem a mesma letra. A letra vai continuar e nós só vamos operar os números. 3 mais 1, 4. 4x. Entenderam como é a situação? Então, 4x. Assim, da mesma forma, no exemplo 2, nós vamos identificar se eles são semelhantes. Os dois monômios que estão aqui são semelhantes? Estão sendo somados. Beleza. O que a gente faz? A gente vai manter a letra é a mesma, B, e nós vamos operar os coeficientes. 2 mais 5, que dá 7. 7 e continua o mesmo B. Ah, eu posso colocar aqui B, 2B? Não, gente, é o mesmo B. Monômios, nós temos que conservar a parte literal. Beleza? Observando o exemplo 3, nós temos 65C vezes X mais 17C sozinho. Se aqui tem um X e aqui não tem, não são monômios semelhantes. Se não são monômios semelhantes, não dá para a gente operar. Então, isso aqui não tem resposta. Então, não dá para operar. Acaba aqui. Certo? Quando nós temos aqui o exemplo 4, y mais 21y, temos a mesma parte literal. São monômios semelhantes porque tem a mesma letra. Então, já que é y, vamos manter o próprio y. A letra nós não vamos mudar. 1 que está aqui invisível, mais o 21 vai dar 22. Ou seja, um y mais 21y é como se você tivesse uma maçã mais 21 maçãs, dá 22 y maçãs. Entenderam? Se a gente trocar a letra por algo, como é que isso acontece? Vamos lá. No exemplo 5, nós temos dois monômios semelhantes, né? Porque a parte literal, que a letra é a mesma, é o A, né? O A está igualzinho. Então, o que acontece? Se nós substituirmos por alguma coisa, por exemplo, 11 bolas. Se for 11 bolas menos 3 bolas, nós vamos ficar com 8. Vou fazer de outra cor, né? Porque aqui vai ficar embaixo, então nós vamos ficar com 8A, 8 bolas. Não vai mudar a bola, vai continuar sendo bola, então 8A, tá certo? 9W menos 19W. Observem que aqui agora estou trabalhando com W.
É o mesmo W, posso operar, posso fazer a subtração aqui como está pedindo, mas a subtração é só dos números. Menos 19, e esse 9 está aqui somando, 9 menos 19. Se eu estava devendo R$19 e eu paguei 9, eu continuo devendo 10. Então, menos 10 W. Observe que a letra não mudou. Olha só. 2Q menos 301Q. É importante que vocês se lembrem da nossa aula de adição e subtração dos números inteiros, né? Porque observe, na subtração nós vamos conservar o sinal do maior que é o menos e vamos subtrair, ó, 301 com 2. 2Q menos 301Q dá menos 299 Qs. Eu tenho que manter o meu sinal negativo e conservar a minha parte literal nesse caso, porque o sinal negativo está no número maior. Neste outro, ó, temos parte literal desse monômio x, desse outro monômio x também. E o que acontece? Dá para a gente fazer a operação, já que eles são semelhantes. Vou conservar a letra, que aqui é o x. Poderia ser xy, xe, mais 100 menos 80 dá 20. 20 positivo, né? Porque o sinal do maior aqui é o 100. É o do 100. Então, observe como é a adição e subtração de monômios. Coloquei aqui embaixo um asterisco dizendo que a parte literal não muda. E realmente nós vimos aqui na prática que não muda. Vamos fazer um bônus. Vamos fazer um bônus. Vamos pegar esses dois exemplos que nós já temos aqui, ó, e vamos fazer um cálculo com eles. Vamos fazer menos 51 y ao cubo x ao quadrado mais esse daqui que é 3x ao quadrado y ao cubo. Tenho como fazer o que nós aprendemos aqui, a adição e subtração de monômios nesse caso? Então vamos analisar. É a mesma parte literal? Vamos ver. Eu tenho x ao quadrado multiplicando y ao cubo. Eu tenho x ao quadrado multiplicando y ao cubo. Só mudei a ordem, mas sim, é a mesma parte literal, que é a mesma parte literal, x ao quadrado y ao cubo. Beleza. Quanto é? Menos 51 mais 3. É menos 48. Afinal de contas, se eu estava devendo R$51 e eu paguei 3, eu continuo devendo R$48. Certo? Então, gente, observem que eu só vou operar os números se as minhas letras, a minha parte literal for igual e ela vai se manter inalterada. Tá certo, pessoal? Então tá aqui a nossa primeira aula de monômios, o que eles são, essas duas partes, né, que formam esse monômio. Aprendemos aqui a adição e a subtração de monômios, que só pode ser feita com monômios semelhantes, que são esses casos, sendo que, olha só, quando tivermos monômios diferentes, nós não podemos somar ou subtrair, vai ficar assim mesmo, tá certo? Beleza. Até a próxima, que nós vamos continuar com a multiplicação de monômios. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.